Certamente durante a sua vida você deve ter escutado essa seguinte frase: recordes são feitos para serem quebrados. Porém, alguns recordes, digamos que são praticamente impossíveis serem alcançados. E bom, na WWE existem recordes que não foram nem perto de serem quebrados. Então galera, hoje no nosso vídeo nós vamos dar uma olhada nos 10 recordes que são impossíveis de serem quebrados dentro da WWE. Então meu povo, chega de papo furado e partiu pro vídeo. Então vamos começar com a maior sequência de vitórias da história. Todos conhecem a impressionante sequência de vitórias de Goldberg de 173 lutas sem perder entre os anos de 1997 e 1998. Ou até mesmo aquela lendária sequência de Asuka que ficou invicta por 914 dias, cerca de 2 anos e meio. No entanto, pequeno gafanhoto, eu duvido que alguém consiga superar a sequência de vitórias de Andre the Giant, que durou impressionantes 15 anos. E não, você não escutou errado, foram 15 anos invicto. Segundo a WWE, ele não foi derrotado entre os anos de 1972 e 1987, até ser derrotado por Hulk Hogan na WrestleMania 3. A grande dúvida aqui é a precisão desse recorde, pois naquela época os resultados não eram tão meticulosamente registrados. Mas como estamos falando aí do Andre the Giant, eu vou acreditar que esse recorde é legítimo. E provavelmente a gente nunca vai ver um outro lutador nem chegando perto desse recorde. A maior audiência de TV da história da luta livre. Quando a WCW e a WWF disputavam o título de melhor companhia de luta livre, as audiências de TV eram um grande negócio. E mesmo na época da Attitude Era, quando o wrestling estava no seu auge, nunca conseguiram quebrar esse recorde de maior audiência de todos os tempos. Esse recorde é de uma audiência de 15,2, o que equivale a cerca de 33 milhões de espectadores naquela época. E meu amigo, para você ter uma ideia, o Raw de hoje em dia tem uma audiência cerca de 1,7 a 2 milhões de espectadores toda semana. E bom, talvez mudando isso para a Netflix isso mude alguma coisa. E esse recorde foi estabelecido pela WWE no primeiro episódio do The Main Event, transmitido pela NBC no dia 5 de fevereiro de 1988. E bom, com a audiência dos shows de luta livre que hoje a gente está vendo, é muito difícil e muito improvável que esse recorde seja quebrado hoje em dia. E agora nós vamos para o nosso próximo recorde e é o menor tempo dentro de uma luta no Royal Rumble. O recorde de menor tempo até os dias atuais dentro de uma luta do Royal Rumble pertence a Santino Marella. Ele foi eliminado em, acredite se você quiser, com apenas 1 segundo de luta por Kane no Royal Rumble de 2009. E eu falo pra você que esse crossline foi definitivamente um dos mais rápidos que eu já vi na minha vida. O cara simplesmente não teve nem tempo de poder pensar. E esse tempo ele começa contando só a partir do momento que o lutador ele entra no ringue. Então dessa forma eu acho que é basicamente impossível alguém bater esse recorde da WWE. E é claro, sem manipular nenhum tipo de número de qualquer jeito. E esse recorde não tem como alguém quebrar. E com certeza Santino Marella deve ter muito orgulho disso. Ou não. E agora o nosso próximo recorde é do campeão mais jovem da história da WWE. Na época, Braun Strowman havia desafiado The Bar pelos títulos de duplas do Raw na WrestleMania 34, mas ele precisava arranjar um parceiro. Foi então que ele escolheu uma criança de 10 anos de idade da plateia, chamado Nicholas. E enquanto Braun Strowman fez a maior parte do trabalho durante essa luta, Nicholas teve a sorte de vencer o cinturão junto com ele. Porém, os dois tiveram aí que abrir mão dos seus títulos no dia seguinte no Raw, já que Nicholas tinha que voltar para casa e para sua escola, é claro. E bom, o recorde de Nicholas como campeão mais jovem da história da WWE provavelmente jamais será quebrado, já que é difícil imaginar uma criança de 9 anos, 8, 7, 5 se tornando uma campeã. E agora partiu para o nosso próximo recorde e é o lutador com mais lutas dentro da WWE. Kane é um daqueles lutadores que dá o sangue pela empresa. Ele atualmente detém o recorde de mais lutas dentro da WWE com 1.786 lutas, ficando na frente do segundo colocado com mais 262 lutas, que é Big Show.
E a sua habilidade de se manter relativamente saudável durante toda a sua carreira é um grande exemplo da sua inteligência e atletismo. E ele também, é claro, acabou adaptando aí o seu estilo de luta ao longo dos anos para que pudesse ser mais longevo. Kane é sem dúvida um homem de ferro dentro da WWE. Os únicos nomes que chegaram perto desse recorde são The Miz e o Randy Orton, e ambos aí estão na casa de pelo menos 1.500 lutas. E se você parar pra ver, o Randy Orton tem aí um grande potencial de superar esse número de Kane, já que ele planeja continuar lutando por mais uma década. Mas é aquilo, né, meu camarada, o corpo infelizmente não acompanha a mente. E ele de vez em quando tem alguns problemas com lesões. Então se ele acabar mudando aí a agenda dele para um part-timer, isso significa menos lutas, e o recorde de Kane vai acabar se mantendo. E agora o nosso próximo recorde são mais aparições em uma única Royal Rumble. Se você parar pra ver, Mick Foley tem um dos recordes aí mais interessantes e que realmente eu não vejo ninguém quebrando. Ele acabou fazendo 3 participações no mesmo Royal Rumble em 1998, com 3 personagens diferentes, Dude Love, Cactus Jack e Mankind. E é claro, cada um entra no ringue em momentos diferentes. O único problema é que, apesar de ter 3 chances de vencer, ele não conseguiu eliminar muitos lutadores. E a vitória do Royal Rumble naquele ano acabou ficando com Stone Cold Steve Austin. Mesmo assim, esse recorde é muito difícil de ser quebrado. Agora nós vamos para a maior sequência de vitórias em uma WrestleMania. O recorde de maior sequência de vitórias na WrestleMania, é claro, pertence ao fenômeno Undertaker. Ele foi imbatível no maior evento do ano por mais de 2 décadas, derrotando nomes como Shawn Michaels, Triple H e Kane. Sua sequência foi finalmente quebrada pela besta Brock Lesnar na WrestleMania 30. Esse recorde é uma das maiores lendas da história do wrestling, e dada a maneira como foi construído, acredito que é impossível alguém quebrar esse feito. E agora o nosso próximo recorde são mais reinados como campeão mundial. Muitas pessoas pensam que John Cena empatou com Ric Flair ao conquistar o 17º cinturão mundial no Royal Rumble de 2017. Mas digamos que isso não está exatamente correto. De acordo com a WWE, os 16 títulos mundiais de Ric Flair incluem 8 títulos da NWA, 6 da WCW e 2 da WWE. Mas o que eles não te falam é que houve mudanças de cinturão em eventos não transmitidos nos anos 80. E que não são oficialmente contados pela WWE. O número real de títulos mundiais de Ric Flair está entre 21 e 25. E é um recorde que provavelmente nunca será quebrado. Nem mesmo por John Cena na WrestleMania 41. E agora o nosso próximo recorde é o reinado mais longo como campeã feminina. Um dos recordes mais impressionantes e inquebráveis da WWE é o de Fabulous Moolah, que foi campeã feminina por impressionantes 10.170 dias, ou seja, cerca de 28 anos. Ela conquistou o título em 1956 e manteve até o ano de 1984. E esse é um recorde tão absurdo que nenhum outro lutador ou lutadora vai sequer chegar perto. E isso era algo que só poderia ter acontecido nos dias mais antigos da luta livre profissional. Isso nunca ia dar certo nos dias de hoje. E agora nosso último recorde da nossa lista é o reinado mais longo como campeão da WWE. Bruno Sammartino entrou na WWE em 1963 e Vince McMahon imediatamente o viu como um dos maiores da história. O primeiro reinado de Bruno Sammartino durou cerca de 2.803 dias, ou seja, 7 anos, 8 meses e 1 dia. E esse recorde provavelmente é um recorde que nunca vai ser quebrado dentro da WWE. E por mais que o Roman Reigns tenha tido o reinado que teve, a WWE prefere trabalhar de outra forma, ou seja, sempre estar construindo novos campeões. Então galera, chegamos no final do nosso vídeo, mas espera aí, não sai desse vídeo, porque eu vou te indicar aqui mais um vídeo do nosso canal que provavelmente você vai gostar bastante. Então clica nesse vídeo aqui e depois me fala o que você achou. Dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal e fui!